Bom dia a todos. Eu começo por pedir desculpa, estou um bocado constipado, portanto vou ter dificuldade em compassar a palavra com a respiração, mas vou fazer um esforço. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. É com gosto que o vejo muitas vezes neste tipo de eventos. Parece-me que de facto é importante que os nossos políticos vão acompanhando de perto estas nossas preocupações num nível mais local. Gostava também de cumprimentar o Presidente da Câmara de Lamego por acolher este evento e os tantos elementos que estão associados à organização destas reflexões. É evidente, vou ter que dirigir um cumprimento especial à vereadora e ao meu colega, Rui Oliveira, por também me ter convidado para estar presente e ter, assim, a oportunidade de partilhar algumas reflexões convosco. Eu vou fazer uma apresentação em que vou tentar fazer umas reflexões que tenho aqui redigidas e, ao mesmo tempo, também passar alguma informação em slide, que alguma dela poderá ser interessante, pode ganhar uma força diferente pela expressão visual. O mundo lança-nos desafios constantes e complexos. A Europa tem que lidar há já algumas décadas com a sua matriz social humanista que a faz equacionar equilíbrios difíceis entre a competitividade do seu tecido produtivo e as questões sociais e ambientais. Numa sociedade do conhecimento e da inovação, no qual se assiste a um processo crescente de mundialização dos valores, do conhecimento e dos comportamentos humanos, numa sociedade em que as dinâmicas de mudança se efetuam a uma velocidade estonteante e num país que atravessa uma fase muito complexa, assume em especial importância a arquitetura das políticas públicas, assim como o impacto e a proximidade que estas têm junto dos públicos e territórios a que se destinam. Esta afirmação tem uma dimensão especial quando aplicada em meio rural e no contexto da abordagem líder. Pelo debate e propostas já apresentadas, vão sendo consensuais algumas questões à volta de um modelo de desenvolvimento que é defendido na estratégia para na União Europeia 2020, vão sendo defendidas alguns modelos de desenvolvimento assentes no conhecimento, na inovação criativa, no desenvolvimento de uma cultura de cidadania ativa, de empreendedorismo. O empreendedorismo acaba por ser uma tónica dominante em quase todos os planos, estratégias que hoje em dia ouvimos falar, e de responsabilidade social. Também aparece como uma área que é relevada a construção de soluções sustentáveis que integrem articuladamente as dimensões económica, social e ambiental. Não é um desafio de facto fácil articular dimensões que aparentemente são tão opostas. Fala-se de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A execução deste modelo de desenvolvimento implica uma vasta discussão à volta dos recursos necessários a afetar aos diferentes instrumentos e políticas que venham a ser desenhados neste contexto e colocam a tónica no como devemos fazer. Nós sabemos, a nossa integração na União Europeia aconteceu em 86, portanto já lá vai um largo número de anos. De qualquer maneira, continuamos a debater algumas questões e a pouca eficácia dos nossos instrumentos e das nossas políticas. E, na nossa opinião, como associações de desenvolvimento local, um dos fatores que agrava a execução e a implementação das políticas públicas é o seu distanciamento dos destinatários, das pessoas a quem se destinam. Outro problema que consideramos gravíssimo é não existirem instrumentos que transformem as pessoas, os cidadãos, em agentes de desenvolvimento do seu território. Portanto, é isso a que nós apelamos, é essa metodologia, é essa abordagem que nós apelamos. Portanto, a questão é como tornar mais eficazes os instrumentos de política e melhorar a sua gestão. Partimos do princípio de que a viabilidade da sociedade humana se fará pela afirmação e aprofundamento da democracia, da coesão e de uma competitividade sustentável. Estes aspectos assumem uma dimensão mundial e global importante, mas integram uma dimensão local que importa destacar no contexto da nossa reflexão aqui hoje. O exercício da democracia e da cidadania realiza-se sobretudo no nível local, no qual a importância dos rostos ganha uma força e uma importância diferentes e incontornáveis. É no local que se verifica a expressão última dos princípios que todos defendemos em democracia, mas é também na dimensão local que o rosto da exclusão social, da injustiça, do desemprego ganha uma força diferente. Por isso defendemos que uma parte destas políticas públicas seja executada com base numa metodologia que afirma o valor da participação e do compromisso do cidadão nos processos de desenvolvimento.
No início da década de 90, a Comissão Europeia lançou um desafio aos Estados-membros com a criação da Iniciativa Comunitária LEADER. Esta iniciativa corporizou uma reflexão em torno das problemáticas do desenvolvimento rural e introduziu uma metodologia de intervenção completamente inovadora no contexto da PAC. Agora vamos ver se isto funciona. Peço desculpa. Esta metodologia a que nós nos referimos é extremamente simples. Assenta num conjunto de especificidades que aqui estão enunciadas, na abordagem territorial, considerando que os territórios devem ser organizados em função dos seus recursos, das suas dinâmicas e das suas complexidades, e não meramente com base em definições administrativas. Na abordagem integrada e multissectorial, na abordagem local ascendente, e de manhã houve quem referisse este aspecto como um aspecto crítico, a importância de que o desenvolvimento aconteça também de baixo para cima, na constituição de uma parceria local diversificada e representativa, na aposta na inovação, e eu aqui introduzo já uma das questões, não há inovação sem flexibilidade na regulamentação que é produzida a nível da administração. Hoje ainda sentimos muito o peso da regulamentação extremamente rígida e realmente essa regulamentação não é geradora, não cria um espaço favorável à inovação. Na organização em rede e na cooperação, também já foi hoje aqui muito falado, muito referenciado, na autonomia e descentralização das decisões e da gestão. Consideramos que os territórios têm capacidade para decidir os seus próprios o seu destino, para pensarem que desenvolvimento querem e como é que o hão de fazer. Vou continuar então. Em Portugal, e com base neste modelo, foi possível, entre 1991 entre 91 e 2007, implementar 3 gerações do programa LEADER que se traduziram num conjunto de resultados que vou destacar. Para terem uma ideia, portanto, esta foi a primeira versão do programa. Estavam envolvidos 20 territórios a nível nacional, 20 organizações, 20 associações de desenvolvimento local. Em 1995, este número de organizações envolvidas na implementação de planos de desenvolvimento por todo o país aumentou para 48. E, portanto, o mapa de intervenção da Iniciativa Comunitária LEADER entre 1995 e 2001 passou a ser este que aqui está apresentado. Em 2001, entre 2001 e 2006, tivemos a Iniciativa Comunitária LEADER+, portanto, ainda uma iniciativa comunitária. Aqui as organizações cresceram para 52, passámos a ter uma intervenção em cerca de 80% do território nacional, incluindo as ilhas, Açores e Madeira, também abrangíamos cerca de 43% da população. Portanto, é evidente que estamos a falar de zonas rurais do nosso país, portanto, as zonas menos densamente povoadas, mas com algumas zonas de ligação ao espaço urbano extremamente interessantes, também envolvidos na intervenção. O princípio do retrocesso é depois do resto da minha conversa também. De qualquer maneira, aqui, só para termos uma ideia de alguns resultados que foi possível obter com o programa, tivemos no total, fizemos um investimento de 400 milhões de euros, que representam subsídio não reembolsável. O investimento total andou por volta dos 605 milhões. O número de projetos financiados foram cerca de 17 mil. Os empregos criados, 8.400, e os empregos mantidos, 8.500. Agora vou avançar com alguns dos aspectos que consideramos mais críticos em tudo o que se está a passar no nosso país, não só ao nível das políticas públicas. Portanto, esta iniciativa, reconhecida ao nível da União Europeia e ao nível nacional, como uma metodologia bastante adequada aos espaços rurais, em 2007 passou a integrar a política pública nacional. Portanto, deixou de ser uma iniciativa comunitária e passou a ser uma política pública. Portanto, o desafio era enorme. E o desafio é enorme. Porque, normalmente, quando isto acontece, e não acontece assim muitas vezes, porque não há muitas experiências no espaço europeu desta natureza, quando acontece esta transição, normalmente a transição
faz com que se percam muitas das características positivas que a metodologia tinha. No âmbito do concurso realizado em 2008 para a seleção das entidades gestoras, foram selecionadas 53 associações de desenvolvimento local, como entidades gestoras do programa. Estas organizações configuram-se com parcerias locais para o desenvolvimento que integram na sua estrutura associativa, um leque muito variado de organizações. Só podemos falar de desenvolvimento, de estruturas de desenvolvimento, se realmente estivermos perante espaços, organizações plurais. E, portanto, temos uma variedade imensa de entidades que estão envolvidas nestes processos. São bancos, são escolas, são associações culturais, são associações de bombeiros, são IPSS, são as juntas, são as câmaras. Portanto, e esta configuração vai variando de norte a sul do país, consoante as dinâmicas dos próprios territórios. Isto é a situação atual, portanto, do programa. São as 53 associações e o espaço que o programa ocupa. Quando estou a falar aqui do programa, estou a falar do eixo 3 do PRODER. Portanto, nós, quando passamos para a política pública nacional, ficou-nos consignada a gestão do eixo 3 do PRODER. E, portanto, este é um mapa que demonstra a forma como as organizações e associações estão organizadas por todo o país. O PRODER, como sabemos, é o Programa de Desenvolvimento Rural que foi construído para fazer a implementação do fundo FEADER. Em Portugal ele está dividido em 3 eixos: o eixo 1 da competitividade, o eixo 2 do ambiente e gestão do espaço rural, o eixo 3 de diversificação da economia rural e da qualidade de vida em meio rural, que é o eixo que as organizações gerem e implementam nos territórios. O eixo líder é um eixo de apoio, de aquisição de competências, portanto é um eixo muito menor e que envolve o próprio Ministério da Agricultura também. Como é que as coisas estão neste momento relativamente à execução deste programa? Neste momento, o programa tem uma dotação financeira para 2007-2013 de 486 milhões de euros. Neste momento temos um número de... Nós fizemos um único concurso, portanto houve atrasos enormes por parte da administração na regulamentação. Só conseguimos abrir e lançar os concursos a partir de agosto de 2009 e, portanto, agora estão a decorrer os segundos concursos e nos primeiros concursos tivemos então 1.496 projetos aprovados, que envolvem um investimento total de 170 milhões, encontrando-se já 149 milhões contratados mesmo pelo IFAP. Eu apresento aqui mais algum detalhe desta informação de caráter mais financeiro. O número de candidaturas que entraram nesse primeiro concurso, e é importante referir isto, nós estamos a falar de espaços rurais, portanto estamos a falar de micro-iniciativas. Estamos a falar daquelas iniciativas que, como já foi aqui também referido, são extremamente importantes para consolidarem o tecido socioprodutivo destes territórios que muitas vezes se encontram em situações de grande fragilidade. Deram entrada 2.217 candidaturas, foram aprovadas 1.272, portanto há aqui um diferencial significativo. Muitas vezes tem a ver porque as candidaturas não reuniam as condições de natureza administrativa e processual para poderem ser consideradas, ou por simplesmente porque os anúncios que foram abertos para aprovar as candidaturas já não tinham dotação orçamental suficiente para serem aprovados. As candidaturas neste momento, portanto, as aprovadas, estas especificamente desta área da diversificação da economia e da qualidade de vida, ascendem então a um montante total de investimento de 165 milhões e os postos de trabalho previstos nestes projetos aprovados ascendem aos 1925 unidades. Vou continuar então Decorre neste momento também, de uma forma generalizada por todo o país, a segunda fase de concurso das diversas medidas do eixo 3 e sabemos que a adesão das organizações nos diferentes territórios está a ser bastante significativa. O que nos deixa assim, também nos faz com que tenhamos necessidade de refletir, porque falamos do momento de crise que estamos a atravessar, mas sentimos
porque as pessoas têm necessidade de reagir. As pessoas têm necessidade de agarrar as oportunidades que acontecem. E, portanto, e só podemos compreender essa situação assim. É evidente que o ano 2011 pode ser um ano extremamente complicado, porque, eventualmente, sentiremos a crise de uma forma diferente, sentiremos mais na dimensão da economia do que propriamente da realidade da finança, e isso pode... isso poderá fazer brigar algumas destas intenções de investimento. A minha terra, a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, numa perspectiva, surge uma perspectiva também de defender esta forma de trabalhar e de fazer desenvolvimento. Vou passar à frente, porque já não tenho muito tempo. Eu tinha aqui este parte que era a região norte. Portanto, dentro daqueles valores, estes são os que dizem respeito à região norte. Portanto, temos no primeiro concurso, entraram 890 candidaturas, foram aprovadas 426, com um investimento total de 59 milhões de euros e prevê-se a criação de 753 empregos. Parece-me que era importante partilhar esta informação, estando aqui presente no Norte. Isto é a estrutura da Federação. Então, agora a outra parte tem a ver realmente continuar com a questão problemática da incorporação desta iniciativa comunitária na política pública. Ao longo do tempo, portanto, a iniciativa começou em 1991, durante 91 até 2008 foi uma iniciativa comunitária, 2009 e 2013 ela está inserida na política pública para o bem e para o mal. É evidente que aqui chama sobretudo a atenção dos aspectos negativos. Ao sermos integrados na política pública, ganhamos muito mais complexidade e os beneficiários que trabalham connosco devem, se estiverem aqui alguns, que sabem isso muito bem. Portanto, o programa está muito mais complexo e muito mais burocrático. Tem uma maior formatação. Portanto, nós temos muito menos liberdade de ajustar o plano financeiro àquilo que são as dinâmicas do território. Portanto, aquelas linhas que ali vimos de diversificação da atividade económica, por exemplo, são iguais em todo o país. Os serviços de proximidade são iguais em todo o país, as linhas de financiamento, quando antes isso não era assim. Cada um de nós, no seu território, ajustava as linhas de financiamento aos planos de desenvolvimento que tinha construído. Isso agora não é possível e, portanto, é um alerta e é uma reivindicação que nós fazemos constantemente junto à administração. Há uma muito maior centralização do programa, quase tudo parte, de Lisboa, parte quase de Lisboa. A regulamentação é produzida quase toda em Lisboa, completamente longe, distante daquilo que são as necessidades e os requisitos de trabalho dos territórios. Depois temos também o nosso espaço à criatividade e à inovação, que nós pensamos que é um fator crítico nos processos de desenvolvimento nas sociedades atuais. Eu se calhar vou ter mesmo que acabar, não é? Porque senão vou só então passar mesmo para o final. É só dizer que, de qualquer maneira, este é um modelo que precisa de ser aprofundado. É um modelo que exige a articulação das entidades públicas e das entidades privadas. Requer um aprofundamento significativo, porque os territórios têm capacidade de tomar decisões e, portanto, é fundamental que essas decisões sejam feitas em qualidade. Portanto, eu aproveito aqui a presença do Sr. Secretário de Estado, sei que não é a sua tutela dessa matéria, mas para o sensibilizar para estas problemáticas, porque nós queremos fazer, nós queremos trabalhar. Os territórios rurais têm dinâmica e querem avançar, mas realmente é complicado quando a administração acaba por se enredar na teia de produções regulamentares e de um grande distanciamento relativamente aos nossos territórios. Muito obrigada.